Como é que você constrói autoridade no mercado digital? Será que a única maneira de construir uma autoridade para você vender seu serviço, seu produto, sua mentoria ou qualquer outra coisa com qual você trabalhe é exclusivamente através da sua experiência? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu vou te provar com pelo menos outras duas maneiras de construção de autoridade, como, na verdade, esse apelo aos números, esse apelo a essa ideia grandiosa de uma autoridade que se constrói pela experiência, ela é meramente uma falácia, tá? Porque quando a gente entra dentro do conceito do mercado digital, especialmente se você já tem um produto, se você já está ali faturando na casa dos seus 50 a 100 mil por mês, você vai acreditar que a maneira principal de escalar isso, ou até mesmo se você está começando, isso é uma coisa que impede muita gente de começar, né? Tanto essas pessoas que estão nessa fase de escala, como essas pessoas que estão mais no começo, elas vão acreditar numa falácia que foi propagada muito pelos top of minds do mercado, que é a falácia dos números, né? É uma variação de uma falácia que na filosofia nós estudamos, chamada falácia ad populum, que é basicamente o seguinte: você só é bom, ou o que você defende só é verdadeiro, se muitas pessoas comprovam o que você fala. Isso é uma falácia que é muito comum, tanto na nossa vida cotidiana, como em ambientes de mais diversos níveis, né? Até do nível acadêmico. Em alguns casos, na academia, você vê isso, né? Em artigos científicos que são claramente enviesados. Não estou falando de bons artigos científicos aqui, certo? Estou falando de artigos enviesados, que têm vieses de confirmação, que têm vieses, que têm erros metodológicos graves, mas você também vê isso no dia a dia, né? Aquele velho ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus, isso é uma grandíssima mentira. Isso não é verdade de modo algum. A voz do povo não é a voz de Deus, né? A voz da maioria não é a voz correta, muitas vezes. Isso é uma coisa que se sabe desde a antiguidade, né? É por isso que você vê pessoas que construíram um sistema filosófico clássico, como Platão, Aristóteles, depois Santo Agostinho, depois Santo Anselmo, depois, no caso Santo Anselmo é antes de Santo Agostinho, mas enfim, você vai ver uma tradição filosófica muito grande de uma crítica à democracia, não pela democracia em si, mas pelo que ela causa, né? As pessoas, elas meio que não... não, a gente, só porque as pessoas estão falando isso e pensando isso, então necessariamente o nosso modelo é o melhor, a nossa opinião é a correta. Isso não é verdade, tá? Isso não se segue necessariamente, tá? Então, de fato, existe uma versão benéfica, uma versão, digamos assim, curada, uma versão boa dessa autoridade que vem da experiência, que não é falaciosa, que é o argumento de autoridade. O argumento de autoridade é uma coisa. A falácia do ad populum, ou a falácia democrática, é outra totalmente diferente. No mercado digital, o que nós vemos muito é o segundo exemplo. Nós vemos pouco do primeiro exemplo, e isso é muito danoso. Por quê? Por que isso é danoso? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que nós vamos pegar essa regra de que você só pode resolver um problema quando você tem experiência, e você extrapola ela como uma regra universal. Tá? Vamos pensar o seguinte, então, daqui para frente, tudo que eu vou propor e tudo que eu vou atuar, que eu busco resolver, eu só posso garantir a eficácia se eu tenho uma experiência prévia. Já dá para perceber que isso vai dar errado, né? Por quê? Porque na vida humana não é assim. Na realidade não é assim. Não é assim que funciona no mundo real. As pessoas não funcionam dessa forma. Então, por exemplo, vamos supor, você tem um médico. O médico passa 6 anos para poder se formar, só para poder exercer a medicina, tá? Ele passa 6 anos na faculdade, depois ele tem que fazer, em média, mais 3 anos de residência. Dependendo ali da residência, a gente está falando de uma residência mais longa, de 5, 6 anos. Né? Tem residências de 7 anos, quando você pega o agregado, as residências de... Enfim, o cara vai passar, em média, 10 anos estudando para poder exercer aquela especialidade própria da arte que ele exerce. E aí tu tá me dizendo que... E aí, obviamente, né, é muito raro um estudante de medicina, seja ele interno, seja ele recém-formado, por exemplo, conduzir uma experiência, uma cirurgia sozinho. Você não vê um estudante de medicina tocando uma cirurgia sozinho. Ele não tem a experiência que abarca todos os possíveis casos, todas as possíveis coisas que podem ou não dar certo em uma cirurgia. Isso não existe. Um estudante de medicina não faz isso, né? Um interno não faz isso. Um recém-formado, muitas vezes, não faz isso. Assim,
isso abre uma celeuma, né? Isso abre um outro problema, porque no Brasil nós temos começado a ver isso, né? Médicos que não têm experiência alguma e estão atuando de maneira displicente e irresponsável logo nos seus primeiros anos, né? E aí a gente vê casos de iatrogenia, problemas de conduta ética, mas o ponto é, nem a medicina faz isso. O psicólogo, por exemplo, em média, as faculdades de psicologia demoram 5 anos. O psicólogo recém-formado, ele não tem necessariamente aquela expertise prática de, meu Deus, eu já atendi 100 casos, né? Eu estou aqui atendendo, clinicando, e aí ele não tem essa bagagem de experiência. O médico recém-formado, ele não tem essa bagagem de experiência, mas nós confiamos cegamente que o médico que está me prescrevendo o remédio, seja ele um recém-formado, seja ele um cara de 2, 3 anos de formação, ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem autoridade. A gente confia que o psicólogo que está recém-formado, nós confiamos na autoridade dele. Por quê? Essa autoridade não vem da experiência. Porque um psicólogo recém-formado não é tão experiente quanto um psicólogo de 10 anos de carreira. Um engenheiro recém-formado, ele não tem a mesma experiência de um engenheiro já sênior. E nós confiamos muitas vezes que ele faça um trabalho para a gente. Nós terceirizamos esse trabalho. Por quê? Porque a autoridade não advém apenas da experiência. E se isso fosse verdade, ninguém nunca poderia fazer nada. Porque se nós sempre precisássemos comprovar que a pessoa é uma autoridade em algo para que ela pudesse fazer aquilo, nós nunca teríamos nada. Nós não teríamos nenhum construtor, nenhum escritor de livro, nenhum ator, nenhum médico, nenhum psicólogo. Seria impossível existir. Por quê? Como você comprova que alguém é uma autoridade, sendo que ela precisa ser essa autoridade para exercer a função dela, se ela não tem experiência? Né? Ninguém começa, a menos que você seja herdeiro, né, você não começa a sua vida com um leque de clientes prontos para comprar de você. Então, essa ideia de que isso é um pensamento muito danoso, sabe? Eu atendo uma consultoria, né? Um dos produtos que a gente tem aqui na empresa é consultoria. Se você quiser aplicar para consultoria, o link está aqui na descrição, você pode aplicar. Então, onde a gente vai analisar seu produto, sua comunicação e seu funil de vendas, e a gente vai construir isso para você em um período de 3 meses. Mas eu estava atendendo uma consultoria e a primeira pergunta que essa cliente trouxe foi que, cara, eu quero vender para o nicho de relacionamento, mas eu perguntei para um top cara do mercado digital. Quando eu falo top cara, eu estou falando de gente que tem mastermind de 50 mil reais. E esse cara disse que eu não podia vender para o nicho de relacionamento porque eu sou solteira. Ou seja, a pessoa descredibilizou todo o conhecimento teórico dessa moça apenas porque ela era solteira, porque ela não tinha um relacionamento ativo. Percebe como esse relacionamento é danoso? Como essa ideia é danosa? Percebe como essa ideia pode prejudicar muito o crescimento do seu negócio, do seu produto? Pode travar você de verdade. Pode fazer de verdade com que você não consiga se desenvolver. Por quê? Porque uma das coisas que a gente tem que quebrar quando a gente está prospectando, vendendo, construindo um negócio, é uma barreira de confiança. Se você não acredita no seu negócio, então não vende, cara. Isso não é papo de coach, tá? Isso é um papo básico. Nós, muitas vezes, nos sabotamos porque nós não confiamos na qualidade do nosso produto. É por isso que muita gente cobra muito barato. Ao invés de cobrar, sei lá, R$1.500 por um serviço, vai cobrar 500 porque tem medo de tomar um não, porque acha que não vai gerar resultado. Não é assim que funciona. Eu sou muito a favor do high ticket ético, né? Ou seja, eu tenho um dever moral de cobrar caro. Se eu estou trazendo a pessoa para dentro da minha empresa, eu tenho que cobrar caro. Por quê? Porque eu preciso de tempo para trabalhar com ela, e tempo você só compra com dinheiro, né? E nem tanto assim, não é tão... Mas enfim, isso é um assunto para um outro vídeo. Então, perceba, quando você quebra essa barreira inicial de confiança, saber que você não precisa de uma autoridade necessariamente numérica é muito válido. Porque você tem que confiar no seu produto. Então, se a partir do momento que você introjeta essa crença de que, eu só posso vender quando eu tiver resultado, logo, eu não vendo. Então eu nunca vou ter resultado. Então você nunca vai vender. Você perde um negócio. E aí você perde a sua chance de construir, de impactar pessoas, de construir um legado, de ter ali seu faturamento fixo, a sua meta financeira, de dar uma vida melhor para sua família, de se realizar profissionalmente. Você vai perdendo vários objetivos, assim. Você vai perdendo. E aí, no final das contas, pronto, né? Você basicamente perdeu toda uma ideia de negócio porque você teve medo, né, de se lançar.
Você teve medo de fazer o que você deveria fazer. Esse é um grandíssimo problema, tá? Esse é um grandíssimo problema. Sim, imenso, imenso, imensurável. Então, essa primeira... Agora que a gente já meio que mapeou o terreno, né, eu falei muito da falácia numérica, da falácia democrática, que é um problema sério que atribui o mercado digital. Qual é o contraponto dela? É o argumento de autoridade. E o argumento de autoridade, o que ele é? Ele é a versão positiva, certo? Ele é a versão positiva desta falácia, é a versão certa. Então, quando a gente usa um argumento de autoridade, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer o seguinte: esta pessoa que eu estou me referindo, ela tem um respaldo em pelo menos 3 áreas que eu posso utilizar para valer o meu ponto. Então, é aqui que a gente entra mais ou menos no miolo do vídeo. É como se construir a autoridade. Você constrói a autoridade de 3 formas. Ou você constrói a autoridade empírica, que é o meio que o digital só valoriza esse. O que é a autoridade empírica? Eu faço uma coisa repetidas vezes, seguindo uma mesma cadeia causal, e eu tenho resultados similares em ambientes diversos. É o que a gente chama de metodologia, né? Quando você tem uma metodologia, você consegue fazer a mesma coisa, você vai, ou pelo menos o core, né? O centro é o mesmo, então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou seguir o mesmo processo em casos distintos, mas pessoas que têm dores parecidas, próximas. Por isso que ICP funciona, né? Porque o ICP ele te ajuda a validar um método, mas enfim, isso é para outro vídeo também. Quando eu vou seguir uma cadeia causal parecida, então eu vou fazer A vai provocar B provoca C, até que eu chegue na minha conclusão, e aí, com base nos números que eu tenho, eu vou conseguir chegar no meu resultado. Ponto. Né? Esse tipo de autoridade é o que a gente chama de uma autoridade a posteriori. Ou seja, você só consegue prová-la quando você tem números. Entenda que, né, eu comecei o vídeo dizendo, isso não é errado, tá? Não é errado você ter uma autoridade numérica. Ela só não é a única maneira. Ela não é a única maneira de se ter autoridade. Mas ela é uma autoridade que demora a ser construída. Né? É por isso que, quando você vê pessoas que vendem produtos de high ticket, ou produtos no geral, sabe, uma mentoria, muitas pessoas compram por identificação. Né? Porque vão ver os cases de sucesso, vão ver quem já teve resultado, vão ver o que já funcionou, vão falar, cara, se funcionou para o fulano, vai funcionar para mim. Porque contextos muitas vezes se repetem. E no que o contexto se repete, eu posso replicar ele na minha realidade. Tá? Isso é uma forma de construir autoridade. Qual a desvantagem dela? Ela demora. Ela demora e ela exige qualidade. Ela exige de você mais energia. Então, e ela é muito fácil de se perder, tá? É uma autoridade que se perde de maneira muito fácil. Por quê? Porque na hora que uma pessoa com voz critica o seu método porque não funcionou para ela, você vai possivelmente perder todo um ciclo de clientes. Porque aquela pessoa vai ser um disruptor da sua autoridade. Você vai dizer assim, meu método funciona para 5.000 pessoas. Aí vai ter a pessoa, a 50ª milionésima primeira, que vai dizer, não funcionou para mim. E aí a gente pensa assim, é só uma pessoa. Mas essa pessoa conhece 5 pessoas, essas pessoas conhecem 5 pessoas, essas pessoas conhecem 10 pessoas. E aí, quando você percebe, você perde o controle de quantos clientes em potencial você perdeu, porque o seu trabalho não foi bem entregue para uma pessoa. Isso a gente vê muito quando você tem escala em negócios, né? É por isso que pessoas, e eu não estou falando isso para fazer uma crítica pessoal, é só um fato. Quando você vê, por exemplo, o Ítalo Marcilli, o Ícaro de Carvalho, a Samia Marcilli, o Guilherme Freire, grandes pessoas que têm muita escala, ou seja, vendem para muitas pessoas, você vê que o Reclame Aqui deles é bem cheio. Não necessariamente porque o produto é ruim, mas porque conforme você cresce, você se expõe mais. Crescimento e exposição são relacionados. Você não consegue necessariamente de crescer sem ter uma certa exposição. Inclusive, o próximo vídeo do canal vai ser sobre isso, né? Vai ser sobre o problema de escolher modelos de negócio que não condizem com a vida que você quer levar. Então, pessoas que que escalam muito, elas sempre vão ter que escolher expor algo. Às vezes é a reputação. E aí esse tipo de autoridade é facilmente destruído por causa disso. O segundo tipo de autoridade, que é uma autoridade mais perene, mas também igualmente custosa de se construir, né? Só que ela é, digamos assim, ela é a priori.
Quando eu falo a priori, eu não estou falando no sentido de que você já nasce com ela, mas no sentido de que você constrói ela antes de estar no jogo. Tá? Você constrói ela antes de vender o seu produto. É a autoridade do conhecimento, que é exatamente o que eu indiquei que essa minha cliente fizesse. Né? Beleza, ela pode não ter um relacionamento, mas ela tem conhecimento. Então, nós conseguimos adquirir a autoridade através do estudo. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui contextual da minha vida. Dentro da Igreja Católica, eu sou católico, se você está vendo esse vídeo, prazer, eu sou católico, né? Você está sabendo o fato número 1 sobre mim. Dentro da Igreja Católica, nós temos os chamados doutores da Igreja, que são santos, teólogos e teólogas que desenvolveram doutrinas seguras que um católico pode seguir. Um dos maiores, não é o maior, mas um dos maiores deles é São Tomás de Aquino. Então, existem, e Santo Agostinho é outro exemplo disso, né? Tenho aqui, inclusive, o livro dele aqui atrás de mim. Então, quando nós ecoamos Santo Agostinho, quando nós dizemos assim, Santo Agostinho fala isso, eu estou usando um argumento de autoridade, não é inválido. Por quê? Porque aquele santo específico, na área onde ele é pertinaz, ele desenvolveu uma doutrina tão influente, como, por exemplo, no caso de Santo Agostinho, seria na graça, né, na teologia da graça, ou na teologia da predestinação. Né, como este santo, este teólogo, este filósofo, desenvolveu uma teoria tão pujante que eu posso, de maneira segura, acreditar nos argumentos dele à primeira vista. Isso é possível. Né? Então, este é o segundo tipo de autoridade, que ele é menos difícil de ser destruído, certo? Qual é o jeito mais... Como é que se refuta esse argumento? Você tem que provar que o seu conhecimento está errado. E aí já sobe um nível que muitas vezes no mercado digital as pessoas não estão dispostas, que é refutar ideias. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Né? Recentemente, o Thiago Andrade, que é um especialista de psicologia, ele gravou uma live refutando o Elton Euler, que é o cara da Aliança Divergente, né? Que criou a teoria da permissão. Que Pedro, dando a opinião pessoal dele, é uma teoria totalmente acientífica, é um PNL, né, misturado com manifestação, com o segredo, enfim. Eu, como profissional, não concordo com as práticas do Elton, mas não tenho nada contra ele como pessoa. Discordo do método dele, só que aí entra o ponto, né? É necessário ter um arcabouço teórico para provar de onde as ideias da pessoa vêm, para que eu possa confrontar e descredibilizar. E assim eu perco essa autoridade racional. No mercado digital as pessoas não fazem isso. Né? Isso começou a ser feito em ambientes muito restritos. Então, por exemplo, você tem o meu mentor, o Rafael Senson, ele tem o Chenson, né? Estou errando o nome do cara. Mas, enfim, no Copycraft, que é a mentoria que eu faço parte, nós temos um espaço amplo, inclusive em aulas e em mentorias ao vivo, para refutar alguns conceitos do mercado promovidos por certas pessoas. Isso que eu estou fazendo, inclusive, é um tipo de conteúdo de refutação. Porque eu estou aqui batendo de frente, eu não vou citar nomes, obviamente, porque eu não quero começar uma confusão, mas eu estou batendo de frente com crenças que pessoas que mandam no mercado disseminam. Né? Então a gente tem essa questão, essa problemática, mas são poucas pessoas que estão dispostas a fazer isso. Por quê? Porque isso necessariamente implica que você vai ter que ter bala intelectual na agulha. Você vai ter que ter bala intelectual na agulha. Então você vai ter que ter a capacidade de arguir, de bater de frente. O contraponto é que quando você é capaz de fazer isso, a sua percepção de autoridade, sua percepção de valor é muito alta. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, ele já está em mais ou menos 20 minutos. Eu não espero que ele seja um vídeo muito visualizado, porque meu perfil é pequeno. Eu não sou um grande player ainda. Serei um dia, dentro das minhas possibilidades. Mas a pessoa que gastar 20 minutos da sua vida vendo uma pessoa falando de cabeça sobre um assunto, ou dando provas e dando argumentos bem concatenados, ela vai entender que eu sei do que eu estou falando. Eu não sou um moleque. Né? Então, a minha autoridade já aumenta. Por quê? Porque eu gastei tempo estudando, eu gastei tempo observando, eu gastei tempo recolhendo informações para poder fazer um juízo informado. Coisa que a maioria das pessoas do digital não faz. As pessoas fazem afirmações, elas não provam. Não provam nem por exemplo. Ou seja, a pessoa não é capaz, às vezes, nem de dar um exemplo. Por quê? Porque elas estão presas naquele primeiro frame de autoridade, que é a autoridade numérica, que é a mais fácil de ser destruída. E também, apesar de ser uma que demora a ser construída, ela cai muito fácil. Essa aqui já não.
né? Essa aqui já não é tão fácil assim de ser destruída. Por quê? Porque ela depende de uma pessoa que tenha pelo menos o mesmo nível intelectual que o seu, ou um esforço muito específico para te descredibilizar, né? E aí, mesmo que você seja descredibilizado, você não perde totalmente, porque aí você tem duas posições, né? Sempre que alguém te refuta, você tem duas opções. Ou você refuta ela, e aí, normalmente, nesse ponto, as pessoas já não têm mais paciência para assistir seu vídeo, para acompanhar a treta, e elas vão embora. Tem que ser uma pessoa muito medíocre ou muito desocupada para ficar acompanhando a fofoca dos outros o tempo todo. Ou você assume que errou, se retrata. E aí você não perde a autoridade. Você passa como humilde. E aí você, mimeticamente falando, né, na construção de autoridade, você pode até quebrar aquela ideia do ídolo, da pessoa que ela é intocada, né? Mas você, na verdade, ganha respeito. Porque em um mercado como o nosso, transparência é valorizada. Porque é uma crença implícita das pessoas do mercado digital que todo mundo é mentiroso. As pessoas estão mentindo para mim. E aí a terceira forma de autoridade, para a gente já ir terminando aqui o vídeo, é a transferência de autoridade. Que a gente vê muito fazer, que inclusive eu gravei uma série de vídeos no Instagram sobre isso, que é quando as pessoas, elas fazem o quê? Elas pegam símbolos de instituições religiosas, políticas, históricas, e elas adotam para si. Então, isso acontece muito nesses ciclos de mentoria meio culto, né? Que o Pablo Marçal e Companhia Limitada fazem muito, que é o quê? Esse cara anda comigo, logo ele é bom. Então, para as pessoas que acreditam e que compram, né, a mentalidade do Marçal e a maneira como ele constrói os negócios, né, toda a ideia de que ele está levantando pessoas para construir o reino de Deus na face da terra, tudo mais. Quando as pessoas entram nesse ecossistema e elas compram a ideia que o Marçal vende, o que acontece? A partir do momento que ele indica pessoas dentro desse ecossistema como meu sócio, né, e isso em linguagem medieval seria o quê? Meu vassalo. Eu sou o sucerano, dono do feudo, ele é meu vassalo, né? Eu sou a autoridade, eu sou o rei, mas ele é meu cavaleiro. Então, se ele é meu cavaleiro, ele luta por mim, ele carrega o meu estandarte. Por que vocês acham que na Idade Média, e até hoje, né, quando a gente estuda heráldica, que é o estudo dos brasões, por que os brasões dos reinos importam tanto? Por que os brasões das famílias importam tanto? Por um simples motivo, pessoal. Porque isso transmite autoridade, né? Por que você tem na Alemanha nazista essa necessidade de pegar símbolos da Roma antiga? Não sei se vocês estudaram, você que estava nesse vídeo, né? Se você é doido de ficar 23 minutos assistindo esse vídeo, no nazismo era muito comum que o departamento de propaganda e o próprio Hitler, certo? O próprio Hitler, ele tinha essa crença porque ele tinha esse lado mais esotérico. Eles acreditavam que eles eram descendentes dos romanos e dos vikings, especialmente de Odin, né? Que o espírito alemão era um espírito romano, eles eram descendentes das legiões fulminatas, das legiões romanas, e eles usavam esses símbolos. É por isso que o símbolo da SS são os raios, é por isso que você tem, em algumas fotos do nazismo, você tem o uso da águia, da simbologia da águia, que é associada ao Império Romano. Eles queriam se vender como a nova Roma. Por quê? Porque isso dá autoridade. Eu não estou lutando pelo Führer. Eu estou lutando pelo herdeiro do Império Romano. E isso é divino. Eu não estou dizendo que isso é certo, tá? Pelo amor de Deus, não me cancelem. Por isso, pode me cancelar por outras coisas, mas nazista eu não sou. Deus me livre. Mas vamos entender, né? Eles estão roubando esses símbolos de outras pessoas. Por isso que o Donald Trump, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive. O Donald Trump, ele inclusive se associa à figura de Cristo por meio de uma cúpula protestante que faz profecias sobre ele. E se a gente faz uma análise de semiótica, de simbólica das campanhas políticas do Trump, você vai ver que ele está inclusive flertando com propaganda nazista. Por quê? Porque o Trump, ele quer tomar esse poder para ele, né? Então, essa transferência de autoridade, essa sim, eu diria que ela é... Eu não diria que ela é difícil de ser destruída. Ela é totalitária. Ou você concorda, ou você odeia. Né? Por quê? Porque normalmente essas figuras, elas estão associadas, né, a valores das pessoas. E quando mexe no valor, você tem uma reação emocional muito forte. É lógico, é uma reação lógica, mas ela é emocional. Então, vou dar um exemplo do nosso mercado.
Por que as pessoas fazem a certificação Ítalo Marcilli? Porque dizer que você é certificado pelo Ítalo Marcilli te dá uma autoridade para quem gosta do Ítalo. Então, aquelas duas outras formas de autoridade, a autoridade por conhecimento a priori e a autoridade por números a posteriori, o argumento de autoridade, elas são automaticamente atreladas à sua pessoa. Então, você se aproveita do capital simbólico, do capital numérico, do capital de estudo de uma pessoa, você absorve isso para si e as pessoas vão começar a olhar para você com um olhar de ele pode resolver o meu problema. É por isso, inclusive, que é muito comum experts grandes ficarem se marcando, se indicando. Por quê? Porque isso retroalimenta essa ideia da transferência de autoridade. Você compra, essencialmente, em quem você confia. Ou você confia na pessoa, ou você confia no que ela vende, no método que ela te apresenta, ou você confia em quem indicou a pessoa. Então são 3 tipos de autoridade, né? Ou você confia na pessoa, por quê? Porque ela tem uma rede de contatos, ou você confia no conhecimento dela, o segundo tipo de autoridade, ou você confia em quem indicou ela para você. Então, esses são os 3 tipos de autoridade, é por isso que no digital não existe só autoridade por números. Eu espero que tenha ajudado você a exorcizar esse demônio idiota de que você precisa ter experiência para vender seus cursos, sua mentoria, seu produto. E se você quiser, nós temos a nossa ficha de aplicação para consultoria disponível aqui embaixo. Na Êxodos a gente tem esse modelo aqui de negócio, o nosso modelo de entrada. Você pode preencher, eu vou falar com você, vou te apresentar a consultoria e você pode se tornar nosso cliente, tá? E fazer parte desse hall de pessoas que estão construindo produtos e negócios mais lógicos, mais inteligentes, mais lucrativos e mais sãos, mesmo quando todo o mercado diz que você tem que fazer uma monte de besteira que você não tem que fazer. Te agradeço pela paciência, por ter visto esse vídeo. Nos vemos numa próxima.